Agora sim, nós vamos lá para fora conversar com o repórter Michel Moreira, 1h agora mais 18 minutinhos, e ele vai trazer para a gente uma situação de maus tratos lá em Curitiba. Michel Moreira, traz os detalhes aí para a gente. Boa tarde mais uma vez para você. Realmente, Rafa, um caso bastante revoltante que foi registrado na cidade de Curitiba. Mais uma vez, boa tarde para você, Rafa, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. Uma ação da Polícia Civil fez, então, com que as equipes prendessem uma mulher. Ela já era investigada pela prática do crime de maus tratos aos animais contra 18 cães. Segundo ainda as informações que foram divulgadas pela Polícia Civil. A ação aconteceu ontem no bairro Boqueirão, na cidade de Curitiba. Olha só, Rafa, a mulher, de acordo com as investigações da Polícia Civil, mantinha os animais em situação de aprisionamento e também em um ambiente com muito lixo, como você aí de casa pode acompanhar também nas imagens que a gente recebeu das equipes da Polícia Civil. O delegado de Polícia Civil, o Dr. Guilherme Dias, ele é o chefe da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba e também o chefe da Rede de Proteção Animal de Curitiba, o Edson Evaristo, falaram então como foi o resgate e qual será agora o destino desses animais após aí toda essa situação. Vamos acompanhar o que eles disseram. Vão ser retirados aqui 17 animais e a responsável vai ser encaminhada para uma clínica psiquiátrica mesmo. Situação muito triste, né? Nós chegamos no ponto agora de realmente ter que efetivar a retirada e o nosso pedido a partir de agora é o apoio com as adoções. Então são mais 17 animais que a Prefeitura está assumindo agora, né, doutor? E aí vão ser... Todos já estão castrados, na verdade, a gente vai fazer uma conferência de microchip, ver uma avaliação de saúde e tão logo possível já estarão aptos para adoção. De qualquer forma, nós temos outros 40 já aptos, né? Então o apelo é para que a população ajude agora com as adoções, porque a gente precisa realmente concluir esse trabalho e se concluir é que cada animal desse ganhar um lar mais adequado. Olha só, Rafa, a importância da denúncia. Essa situação, né, essa ocorrência atendida pela Polícia Civil lá na cidade de Curitiba, aconteceu também grande parte por conta de denúncias anônimas, que são extremamente importantes também para o funcionamento das equipes da Polícia Civil. Então, por isso, sempre que a gente traz informações como essa, é de pedido também da Polícia Civil que a população faça as denúncias, sempre de forma anônima. Pelo telefone, então, Disque Denúncias, que é o 181, ou então via telefone ou site da Polícia Civil do Paraná no 197 também. Todas as denúncias e informações são de extrema importância, Rafa. Tá certo, Michel. Bom, eu só queria salientar que ali, a gente vê o próprio policial ali falando, o representante da prefeitura ali, sobre a questão de levar a pessoa para tratamento psicológico. Porque a gente entende o amor pelos animais e eu mesmo sou um apaixonado pelos meus e por qualquer um que passe pelo meu caminho. Tento ali dar o carinho e tal, mas muitas pessoas têm isso que chega a ser, olha a situação do terreno, era nesse ponto que eu queria chegar. É uma pessoa que claramente é uma acumuladora, porque olha o tanto de entulho que tem ali. E além dos entulhos que ela leva para dentro de casa, acabou levando os animais também, que eu acredito sim que foi uma boa intenção para cuidar deles. Só que infelizmente não deu conta e aí realmente esses animais não podem ficar ali na guarda dessa pessoa e precisam de lugares ali mais saudáveis para poder viver e mais tranquilos também, né, Michel? Vou te agradecer já pela tua presença aqui, trazendo mais essa informação para a gente, que realmente é triste e precisa ser tratada. Há muitas pessoas por aí, pessoal, que levam os animais para casa sem ter condições de cuidar. E aí esse animalzinho acaba sofrendo, como é o caso desse que o Michel trouxe lá de Curitiba. Michel, por enquanto, muito obrigado. Agradeço aí mais a sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, porque agora eu tenho o prazer já de receber ao vivo aqui comigo no estúdio o deputado federal, o delegado Matheus Laiola, porque a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, sobre questões voltadas aos bons tratos aos animais que são necessários, mas infelizmente, né, deputado, a gente tem os maus tratos sempre evidenciados no nosso dia a dia. Antes de mais nada, uma boa tarde para o senhor e obrigado por participar aqui do Voz do Litoral conosco. Boa tarde, Rafa, à disposição de vocês, obrigado pela oportunidade.
gostaria de começar essa conversa aqui contigo com relação a esse caso específico de Curitiba. Quando a gente vê um terreno como esse ali nas imagens, que tem muitos entulhos, muitos animais ali pelo meio, fica claro que aquele ambiente não é saudável para 17 animais viverem ali. E eu gostaria de saber também a sua opinião com relação a esse link que eu fiz, com relação a pessoa ser uma acumuladora desses objetos e, ao mesmo tempo, trazer esses animais para aquele ambiente, né? Isso acontece muitas vezes, né, deputado? Conta pra gente. Isso mesmo. Um dos casos mais difíceis que a polícia, que a prefeitura tem com relação à proteção animal, com relação à causa animal, é lidar com acumulador e com acumuladora. É muito difícil, por quê? Porque muitas vezes, quase na maioria das vezes, há um distúrbio psicológico, psiquiátrico. Tanto é que foi falado no vídeo, o delegado Guilherme disse no vídeo que a mulher estava sendo encaminhada para uma clínica psiquiátrica e não para uma delegacia de polícia para responder criminalmente e ser presa. Há uma linha muito tênue entre essa acumuladora estar com a intenção de maltratar ou não. Então, a gente já atendeu dezenas de casos de acumuladora e teve casos que a gente prendeu, teve casos que a gente não prendeu. E o grande dilema é tentar estabelecer se essa acumuladora tem a intenção de maltratar ou não. Ou se ela tem apenas, estou dizendo apenas entre aspas, porque a gente sabe que é um distúrbio muito grave, o transtorno de acumulação. Então, a gente tem que ter esse bom senso e, nesse caso, foi decidido por não prendê-la, mas sim levar para uma clínica psiquiátrica. E é muito difícil esse tipo de ação, porque daqui a pouco ela sai da clínica e provavelmente ela vai voltar a acumular objetos e também cães, gatos. Então é muito difícil isso. A gente precisa da ajuda da população para fazer a denúncia. A polícia, os órgãos de segurança, de fiscalização, não tem uma bola de cristal para saber quem está praticando maus tratos, crueldade ou uma situação como essa. A gente precisa da informação e a informação vem da população. Conforme foi dito, o telefone 181 é muito importante, pode ser anônimo, sigiloso, é super ágil. E da onde você ligar dos 399 municípios do estado, vai ter alguém do outro lado da linha capacitado para te atender. Tá certo, deputado. Bom, o senhor é nosso parceiro agora aqui da TVC e tem um quadro conosco aqui também no Voz do Litoral. Amanhã, inclusive, é dia, né, deputado? Aí, ó. Amanhã não, sexta-feira. Sexta-feira, perdão, sexta-feira. Sexta-feira aqui, ó. Isso, Paraná contra os maus tratos. E aí a gente vem trazendo casos do estado inteiro, né, deputado, de maus tratos, o que o senhor retrata aí no seu quadro aqui dentro do Voz do Litoral toda sexta-feira. E a gente tem tido um assunto que ganhou uma certa proporção essa semana aqui no litoral, que veio lá de Guaratuba. Um projeto de lei que está circulando na Câmara de Vereadores da cidade para que não aconteça mais o transporte daqueles carrinhos de coletores de materiais recicláveis ou de entulhos quaisquer lá com tração animal, ou seja, com o cavalo puxando. E aí deu uma certa polêmica lá na Câmara de Guaratuba, deputado, porque parece que um dos vereadores é coletor desses materiais, né? E ele usava, então, ali dos animais e tal para fazer essa tração. E parece que não foi para frente essa lei. Eu gostaria que o senhor comentasse com relação a isso para a gente, porque, de fato, é um tema polêmico, né? É um tema polêmico e tem um ditado que diz que a cabeça pensa onde os pés estão ou onde os pés estavam, né? No caso, esse vereador está defendendo uma categoria que ele fazia parte, que era o carroceiro, né? Então a gente tem na Câmara dos Deputados um projeto de lei que nós conseguimos aprovar na Comissão de Meio Ambiente, que é para proibir a tração animal no país inteiro. Óbvio, tem um prazo para adaptação, cabe ao Poder Público Municipal fazer essa transição entre a carroça e algum outro veículo, como, por exemplo, elétrico, como a combustão. Então, existe isso na Câmara dos Deputados e nós fomos surpreendidos que houve uma apresentação de um projeto de lei na Câmara dos Vereadores em Guaratuba e a gente achava que esse projeto de lei iria seguir normalmente quando, no início da semana, na sessão da Câmara de Guaratuba, foi retirado esse projeto de lei em razão de pressões por parte dos carroceiros. Então, a gente espera que esse projeto de lei avance e que seja pautado, vá à votação ali, para cada vereador
decidir pelo voto sim ou não, pela proibição ou não da tração animal. E o que a gente tem que ter é conhecimento de lei e, mais importante que isso, a gente tem que ter bom senso. Nesse caso, esse projeto de lei visa proibir a tração animal, super concordo. Só que cabe também ao Poder Público Municipal, à Prefeitura, fornecer um outro meio de transporte, mais importante que isso, um outro meio de renda para quem vai deixar de ter essa tração animal. Então, é um projeto de lei que visa proibir, sim, mas cabe também ao Poder Público Municipal, à Prefeitura, dar capacitação para esses carroceiros. Então, é uma rede de auxílio que visa substituir a profissão, o emprego do carroceiro, não deixando ele desempregado. O senhor tocou num tema que eu acho que é muito importante, porque as pessoas são catadores ali de recicláveis ou de qualquer tipo de material porque precisam, é o seu meio de subsistência. Lógico, a gente entende que usar o animal para isso é um grande sacrifício para ele, porque muitas vezes é um peso gigantesco que esse animal está usando. Isso sem falar, né, deputado, que esses animais muitas vezes não são tratados da maneira como deveriam, quanto à alimentação, quanto à estadia em um local digno para que ele possa viver, a ferradura não é trocada, então ele tem a pata muitas vezes machucada, ele é debilitado fisicamente por conta disso, justamente por não ter uma boa alimentação. E ainda há aquela situação, deputado, em que muitas vezes esses carroceiros moram perto de estradas e esses animais não são presos ali ou não são segurados como deveriam, vão para a estrada e acabam causando acidentes, né? É isso mesmo. Então a gente tem que evoluir e não involuir. O que o vereador que quer que não seja aprovado quer regulamentar. Regulamentar, na verdade, acaba legalizando a tração animal, né? Então, é num retrocesso gigante. O que a gente precisa é que seja votado e seja proibido. E que o município assuma a sua função, a sua obrigação é de dar uma alternativa de emprego para esse homem ou para essa mulher. Existe aqui em Curitiba, eu estou falando de Curitiba agora, há mais de 10 anos o projeto de lei proibindo a tração animal, e é muito raro. Eu estive por quase 4 anos na Delegacia do Meio Ambiente, teve uma situação que nós encontramos no carroceiro. O animal foi apreendido, a carroça foi apreendida. Então, assim, a gente tem que evoluir sim, evoluir com responsabilidade, mas cabe também ao Poder Público tirar esses carroceiros da profissão que eles estão exercendo, usando, no meu entendimento, indevidamente os animais e dar uma alternativa para eles. Então, a Prefeitura tem que assumir a sua obrigação, sim. Não só Guaratuba, mas no país inteiro. É verdade. Vamos aguardar para ver se esse projeto volta, então, para votação. Os vereadores possam dar cada qual o seu ponto de vista, então, como o deputado acabou de dizer aqui. E a gente espera que o melhor aconteça para o animal e também para a pessoa que depende desse trabalho, como o deputado disse. Encontrar uma substituição desse meio de captar esses materiais ou, então, uma nova profissão para essas pessoas. Deputado, só para a gente dar um spoilerzinho para a próxima sexta-feira, então, sei que o senhor grava quase que diariamente o quadro, mas já escolheu, já sabe qual é o tema que vem para essa semana? Já está gravado, já está tudo prontinho. Na verdade, está quase finalizado ali. É um caso em que vocês vão ver, eu, na rotina ali do trabalho de resgate, eu acabei vacilando ali. O cachorro chegou e me mordeu. Fui parar no hospital em razão da mordida, sangrando tudo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Os animais foram resgatados. O tutor é encaminhado para a polícia. Então vai ser muito interessante, porque mostra, inclusive, um descuido meu num resgate ali, que a gente acaba caindo na rotina ali e acaba não ficando tão atento a alguns detalhes, né? Então, eu fui mordido, os animais resgatados, o tutor estava lá, teve bate-boca. Então, não perca, sexta-feira na TVCI. Maravilha. Bom, é interessante mesmo o deputado mostrar isso para a gente, porque eles estão expostos a esse risco, né, deputado? Quem é protetor do animal, aqui eu conheço a Camila, em Paranaguá, que tem a ONG Focinhos Carentes, que o senhor conhece, né? E ela também está aí sujeita a todos, assim como todos os cuidadores, protetores dos animais estão, né, deputado? É bom mostrar esse outro lado também. É isso mesmo, o making off ali, o que quase a gente não posta, que são os erros, né? Então, a gente vai expor tudo na sexta-feira. Maravilha. Deputado, obrigado mais uma vez, agradeço a gentileza de participar aqui conosco e até sexta, então. À disposição, tamo junto. Valeu, deputado.